Olá, minha gente querida, mais uma vez com vocês e nesse finalzinho de Pêssar, que é a Páscoa judaica, significa passagem da escravidão vivida pelo povo judeu para a liberdade, então feliz Pêssar ainda. E a comunidade cristã, uma feliz Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, que também significa passagem da morte para a vida, ou seja, a ressurreição. Mas Pedro e Gerson, a vocês dois também uma feliz Páscoa cristã, a você que é cristão e ao nosso deputado Gerson Berger ainda um feliz Pêssar. Mas minha gente, nós hoje vamos iniciar o programa falando de um assunto já abordado aqui no programa há algumas semanas atrás, que é o braço terrorista que existe no Brasil, ligado ao Hamas, ao Jihad e ao Hezbollah, e que envia centenas de milhares de dólares e alicia militantes, chegando a enviar muitos deles para países muçulmanos, onde são treinados pelos terroristas dos movimentos já citados. Preocupa-nos, Gerson e Pedro, o silêncio brasileiro e até diria o acobertamento desses terroristas por autoridades nossas brasileiras, que nós podemos citar como exemplo o tunisiano Manar Skandrani, que se mudou para o Brasil a pedido do seu grande amigo, o deputado Vicentinho, do PT. Esse indivíduo chegou a ser preso pela Polícia Federal por tentar entrar no país com 14 mil euros não declarados, mas logo em seguida foi salvo da cadeia pelo tal Vicentinho, deputado, seu amigo. A relação com o governo brasileiro é uma realidade e talvez seja por isso que até hoje o Brasil não tem nenhum tipo de lei antiterror e ainda declara que o assunto não é prioridade para o governo. Gerson, gostaria de te ouvir sobre a questão e logo a seguir o Pedro. Ô Tereza, você citou apenas um caso, mas vamos citar um outro. O empresário Mohamed Ali Laila, presidente do Instituto voltado para os libaneses muçulmanos de orientação sunita, radicados no Brasil. Esse indivíduo, por 8 anos do governo Lula, participou de todas as comissivas do Oriente Médio e chegou a declarar à consuleza americana Laila Herring ser amigo de Lula. Velho amigo de Lula, como ele disse, Gerson. Mas eu queria acrescentar que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados resolveu apurar as atividades de integrantes das organizações islâmicas terroristas no Brasil, convocando o diretor da Polícia Federal, Leonardo Coimbra, e o da Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Treza, a revelar em sessão secreta o conteúdo das investigações já realizadas, como nós declaramos no programa há algumas semanas atrás. Eu pergunto a você, por que esta comissão quer sessão secreta? Ô Tereza, esse negócio de Comissão de Relações Exteriores fazer uma reunião secreta para apurar o quê? Para não revelar o quê? Por que esse mistério? Por que não joga o jogo aberto? Não tem dúvida de que a proximidade de Skandrani e Laila com o PT explicam as ações do partido obstruindo as investigações da Câmara sobre a presença de terroristas no Brasil. E mais, condenam a discussão de uma lei antiterror. Isto é criticado por vários países do mundo, como por exemplo a Espanha. O Centro Simão Wiesenthal mandou um ofício ao Itamaraty cobrando providências em relação ao assunto. E o diretor do Instituto para a América Latina, Sérgio Wider, avisou que se não obtiver resposta, o governo brasileiro terá de se explicar a organizações internacionais. Também na Argentina, o jornal Clarín publicou reportagem onde o promotor Alberto Nissal, que investigou os atentados contra a AMIA nos anos 90, menciona o fato de o mentor desses crimes, Moshe Rabbani, entrar e sair ileso do Brasil e que as autoridades brasileiras poderiam tê-lo prendido.
Infelizmente, o silêncio do governo brasileiro e a relação com esses extremistas é constrangedora e deplorável. Sem dúvida nenhuma, deploráveis a omissão, a inação do governo brasileiro a respeito da presença e do comportamento de terroristas muçulmanos no país. É preciso que a presidente Dilma Rousseff determine medidas urgentes a respeito desse assunto através do Ministério da Justiça, porque até o momento não andou nenhuma investigação, não se tem conhecimento e é preciso assinalar mais uma coisa. O terrorismo é uma ameaça frontal aos direitos humanos. No momento em que o Brasil luta para obter uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, como pode o país acobertar terroristas em seu território? Absurdo. Pois é, Pedro e Gerson, nós falamos de uma lei antiterror que até hoje não foi aprovada no Brasil, mas eu vou passar para um outro assunto e falar de uma lei muito importante, que é aquela que não permite que as pessoas possam dirigir alcoolizadas ou mesmo tendo tomado uma dose mínima de bebida alcoólica. E que no Rio de Janeiro tem sido levada muito a sério. Talvez o estado onde esta prática tenha sido permanente. E vimos aí esta semana que o senador Aécio Neves, que foi um grande governador em Minas Gerais, pisou na bola e pisou feio quando se recusou a fazer o uso do bafômetro e ficou claro que havia bebido e estava ao volante e ainda por cima com a carteira vencida. Um péssimo exemplo para alguém que pretende ser candidato a presidente da República e com grande chance, eu até diria. Gostei da ação dos agentes da chamada Lei Seca. Político, senador, ex-governador, famoso, também tem que ser punido. É infrator como qualquer outro cidadão. E vem observando que o pessoal da Lei Seca faz cumprir a lei, seja quem for a personalidade. Acho que é a única situação no Brasil em que a lei é realmente cumprida por todos. Os políticos brasileiros, mas principalmente a justiça, deviam se espelhar no belo exemplo de democracia que Israel está dando ao mundo agora. Acaba de condenar a 7 anos de prisão o ex-presidente Moshe Katsav por estupro, assédio e obstrução na justiça. Katsav, logo após o feriadão da Páscoa judaica, que coincide com a Páscoa cristã, trocará o terno pelo macacão de detento. Belo exemplo da justiça de Israel, não é, Gerson e Pedro? Sem dúvida, Tereza. Ainda tem outros nomes da cúpula política, militar e econômica do país que enfrentam os tribunais e estão presos sob investigação ou respondem a crimes em Israel. O ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, que foi recebido aqui no Rio de Janeiro com todas as honras, renunciou depois que foi indiciado por corrupção. 2 ex-ministros do seu governo também estão na cadeia. Além desses políticos, a Justiça recomendou o indiciamento por fraude de Zev Keiman, presidente do Banco Apoalim, um dos maiores do país. Isso tudo mostra que os políticos são iguais em qualquer parte, em qualquer lugar, com uma diferença. Em Israel, a corrupção não compensa. Pois é, Gerson, único país verdadeiramente democrático no Oriente Médio e que há muito deveria ter sido exemplo para os países muçulmanos da região. Estes impõem a ditadura, sempre escravizaram seus povos e agora vivem um clima de revolta que se levantou principalmente através dos jovens, exigindo liberdade e democracia. E Israel está às vésperas de completar 63 anos de existência e dá, mais uma vez, um exemplo de liberdade e democracia, dizendo não à corrupção. Esse respeito à civilidade, ao cidadão que paga impostos, tem que ser observado por todos. Veja o caso do senador Aécio Neves. E vinha da sua atuação política na estrada do Planalto, mas entrou por um atalho no Leblon e se negou a fazer o exame do bafômetro. E a sua carteira de motorista estava vencida.
Foi lamentável isso. Ele agora pode ser que tenha perdido a chance de disputar a presidência da República em 2014. Essa questão de respeito aos direitos dos outros e das leis, a própria vereadora Tereza Berger deu um exemplo, aliás, um exemplo não, 3 exemplos na Câmara de Vereadores. Não aceitou o carro que foi comprado, um absurdo, não aceitou um aumento incondicional de salário, não tinha base legal para isso, o aumento é só no final de uma legislatura para outra, e também apresentou um projeto altamente moralizador. O vereador preso, mais de 30 dias, fica temporariamente suspenso seu mandato. E não só o mandato dele, mas dos assessores que ele nomeou para o gabinete, e isso representa uma fortuna. Se ele for absolvido, reassume os assessores. Se for condenado, os assessores vão para o espaço. Bom, Pedro, obrigada por citar aí as minhas iniciativas na Câmara. A última, por exemplo, ela moraliza a questão dos cargos na Câmara. Imagina um vereador preso com 20 cargos à disposição dele que são pagos com dinheiro público. É um escândalo, é uma vergonha. Graças a Deus que essa minha emenda foi aprovada. Mas, Pedro e Gerson, encerramos o nosso tempo. E eu gostaria de lembrar a todos que nos assistem que no próximo dia 9 de maio estaremos comemorando na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o aniversário do Estado de Israel. Olha, será uma noite belíssima, como sempre acontece, e desde já contamos com a presença de todos. Obrigada por nos assistirem e lembrando mais uma vez que o programa Eu e Você continua às 12 horas todos os domingos aqui na CNT. Até o próximo domingo, às 12 horas.